Bom, sejam bem-vindos a esta nossa quarta aula do curso de Filosofia Moderna do Instituto de Teologia São João Crisóstomo. Aqui é um curso de Teologia para leigos e estamos vendo as matérias de Filosofia. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia e estou aqui com vocês mais uma vez, né? Quem não viu as aulas precedentes, né, depois dê uma olhadinha lá e veja, né, para acompanhar melhor o que nós estamos aqui falando, certo? É, E aí eu quero comentar, né, uma pergunta que foi feita numa aula retrasada, né, como ficou também aqui no curso, na aula gravada, então vou deixar aqui uma breve resposta, né, nós já comentamos aqui um pouco antes da aula, mas só para deixar aqui também registrado, né, foi uma pergunta feita pelo Léo Bart sobre uma possível, né, uma possível influência de Guilherme de Ockham, que a gente tem visto, né, nessas aulas precedentes, sobre o Kierkegaard, sobre Kierkegaard. E na verdade a influência é bem indireta, né? Eu não citei muito registros que o Kierkegaard tenha lido a obra do Guilherme de Ockham, né? Agora, como o Kierkegaard está ali no contexto protestante, né, Dinamarca, enfim, então é possível que ele tenha recebido uma influência indireta via Lutero, né, via reformadores protestantes, né? Então tem alguns pontos de convergência, alguns pontos de divergências entre eles, né? Como algum ponto de convergência, como a crítica metafísica, né, tanto um quanto o outro de algum modo crítica metafísica, o olhar mais centrado no indivíduo e menos na abstração de uma essência, né, humana, o Guilherme de Ockham, né, neste sentido, né, contra uma abstração, né, de uma essência universal, né, e por sua vez também o Soren Kierkegaard num olhar, né, individual para um indivíduo, né, concreto, existencial, né, existente, enfim, né, e o Kierkegaard está nessa linha aí de uma abertura de uma nova corrente filosófica, né, que é o existencialismo, a sua vertente cristã, né? Vai ter outras formas de existencialismo, mas a do Kierkegaard é o existencialismo cristão. Então tem alguns pontos de intersecção, alguns pontos de divergência entre eles, mas não há uma influência direta, não, assim, né, sobre do Ockham sobre o Guilherme, sobre o Kierkegaard, tá certo? Então fica aqui nosso registro, né, dessa questão que foi nos colocada. Bom, então, continuando, gente, a nossa temática, né, a gente tem visto nessas aulas precedentes, eh, vimos, né, um pouco sobre a filosofia do Guilherme de Ockham, como ele acaba sendo um ponto de transição do período medieval para o período moderno, como as ideias, como as ideias do Guilherme de Ockham também, né, vão fazer escola na modernidade, como elas vão, né, influenciar o mundo moderno, seja no âmbito filosófico, seja também no âmbito religioso. Na aula passada, a gente até trouxe um pouco, né, sobre a influência do Guilherme de Ockham sobre Martinho Lutero, né, que é um tema muito interessante, tema importante, né, da gente ver, porque o Martinho Lutero, ele, né, era um teólogo, né, um padre, né, um frade agostiniano, doutor em Sagradas Escrituras, e ele vai ter, né, algumas ideias que é importante, né, de ser mapeadas do ponto de vista filosóficos, porque as ideias do Lutero não são ideias estritamente teológicas, gente. A base, o Lutero ele também parte de algumas bases filosóficas, né, e uma base principal que o Lutero parte é o nominalismo de Guilherme de Ockham. A gente já viu alguns pontos na aula precedente, né? E quem não viu ou quem já viu, né, e quiser rever, são alguns temas importantes. E aí a gente tem caminhado um pouco para uma ideia que perpassa bastante a modernidade, né? Tanto desde a sua origem, né? Quanto pelo desenvolvimento da modernidade, que é a ideia do indivíduo ou do individualismo, né? Essa ideia de indivíduo, né? De uma primazia do indivíduo e da subjetividade, né? Isso é algo muito presente na modernidade. A gente não tem muito paralelo disso no mundo antigo medieval, não, viu? Essa ideia de um predomínio da subjetividade, né? Do sujeito como centro. É uma coisa importante de ir percebendo, gente. Essa ideia do sujeito como centro ainda é muito moderna, né? Como centro das certezas, como centro do conhecimento, né? Como o epicentro das certezas claras e distintas, né? Isso é algo muito da modernidade, porque na modernidade nós vamos ter este fenômeno do sujeito, né, colocado no centro, né? O homem como centro.
E a isso dá-se o nome de antropocentrismo. Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, né? O antropocentrismo. E é só para recordar, né? O antropocentrismo, viu, Felipe? Bem-vindo aí, né? O antropocentrismo, ele indica, né, uma tendência cultural, é uma tendência de pensamento, uma tendência de cultura, que coloca o homem no centro, né? O ser humano no centro, certo, gente? E isso está ali em oposição ao teocentrismo medieval. Porque o teocentrismo foi também uma tendência cultural, né, intelectual, artística, enfim, de colocar Deus, a religião, as escrituras, a igreja, né, os personagens bíblicos, colocar isso no centro da cultura. Não só no centro de uma cultura religiosa, mas mesmo no centro de uma cultura profana. Certo, gente? No mundo medieval, Deus ele também faz parte da cultura profana, né? Ele também estava ali no centro da cultura profana. E quando eu falo cultura profana, eu quero que vocês entendam um pouco profana, uma cultura secular, uma cultura do mundo, mas não do mundo no sentido profano aqui no sentido de pecaminoso, devasso, não, mas no sentido humano mesmo da coisa, certo? No sentido humano, de existência humana, de sociedade, de história, de civilização, é neste sentido. Né? Sempre que nós usarmos o termo profano, geralmente estamos usando nesse sentido assim, né? Do não sagrado, do não religioso. Né? Então, no âmbito civil, da sociedade civil, certo? O profano aqui neste sentido, né? E é, na modernidade começa a surgir muito clara, né, essa distinção entre o sagrado e o profano, porque no mundo medieval isso era muito coligado, muito correlacionado, gente, o sagrado e o profano, né? Eu já mostrei para vocês um livro importante, né, do Mircea Eliade. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar novamente. Um momentinho. Bom, eu não estou achando ele não aqui, mas depois do intervalo eu acho e mostro para vocês. Né? Já mostrei em algum momento, depois eu coloco também a foto lá no grupo. Né? O Sagrado e o Profano. Neste livro do Sagrado e do Profano, ele faz uma distinção, né, muito clara de como aconteceram essas distinções entre o sagrado e o profano, né, nas diversas culturas e também como isso aparece no mundo moderno. Diz, Felipe. Esse livro, ele é curto mesmo, porque eu encontrei esse texto na internet, mas achei muito breve. Aí a gente É, fica com medo de não ser o texto completo, né? não, ele é, Felipe. Podia achar ele aqui, mas depois eu acho esse danado. Peguei nele esses dias, não sei se eu botei aqui de volta. Mas depois eu acho, mas ele é curto mesmo, é um livro pequeno, não é um livro grande não. Esse autor tem muitas obras, mas esse livro não é um livro grande não, é um livro pequeno mesmo, né? O Sagrado e o Profano, esse aqui ele é profano, certo? É, Então, a modernidade, gente, nós temos muito claro, veja, e aí é um dos primeiros tópicos aqui da nossa aula de hoje, certo? Que na modernidade começa, vocês coloquem isso, na modernidade começa uma distinção, certo? Entre o sagrado e o profano. É um dos pontos importantes do mundo moderno, certo? Distinção. Espera aí. Vocês colocam, né, que no mundo moderno um dos elementos importantes é a distinção entre o sagrado e o profano. E aí eu quero aprofundar com vocês um pouco, né, essa ideia de profano, que é uma ideia que tem que ficar clara, viu? Essa ideia de profano,
É uma ideia que precisa estar clara para não pensar no primeiro momento, né, profano como algo pecaminoso, devasso, né? Não é neste sentido que se usa a palavra profano nas ciências da cultura, né, nas ciências da religião, não é? Ou na filosofia da religião, não é neste sentido, certo, gente? O profano, etimologicamente falando, a palavra profano, ou melhor, deixa eu ver aqui, viu? Quero também trazer uma outra palavra, que eu quero colocar o profano em consonância ali, né, em correspondência com o sagrado. Sagrado, profano. A palavra profano, gente, do ponto de vista etimológico, ou seja, da origem mesmo, né, da palavra, profano significa estar à frente, certo? Estar fora do templo, né? Fora do templo. Está fora do templo. Diz, Leonardo. Professor, cortou um pouco aqui o som. É fora do tempo ou do Do templo? templo. Templo. Ok, obrigado. Já a palavra sagrado, né, é uma palavra de origem latina, sacratus, né, que significa santo, significa separado, inviolável, né? Tem este sentido. Então, vocês colocam como significado de sagrado, né? Podem colocar santo ou também separado. Que separado é também um significado para a palavra santos. Santos, heilige, hagios, em grego. Quando usamos a palavra santo, né, o que é que significa santo? A santidade. A santidade é justamente a separação do profano, certo? A santidade, o santo é aquele que ele é por natureza separado. Ele está separado, é algo à parte. É como que daquela, né, daquela tendência, daquela vigência comum, né, de vida secular, marcada pelo pecado, marcado né, pelas limitações humanas, enfim, o santo é aquela pessoa, né, ou aquela condição que está separada disso aí. É aquele que é colocado à parte. De modo que é nesse sentido também que se fala na santidade, né, a busca da santidade como estar separado, não é, daquilo que é marcado pelo pecado. Se o pecado é um falseamento dos passos, a palavra pecado, do ponto de vista etimológico, né, peccatus, significa falsear os passos, né, andar em falso, andar erradamente, andar erroneamente. Então, o não andar erroneamente é a santidade, é estar separado deste caminho tortuoso do pecado, entende? É como que a nossa etimológica é essa, né? Nós que, o ser humano que é marcado pelo pecado, ele vai andando ali, falseando, andando erradamente, erroneamente, né? Os seus passos. Mas quando ele busca a santidade, ele está se separando disto. Deixa eu ligar aqui o tomada. Ele está se separando disso, ele está sendo colocado à parte, certo? Então essa é a noção etimológica de sagrado. Também a noção etimológica de profano está profundamente ligado, né, em consonância com isso aí.
Etimologicamente é estar fora do templo. É profano. Em latim significa estar fora do templo. Em que sentido, né? O templo é o sagrado, certo, gente? O templo é o espaço santo, é o espaço separado, e o profano é aquele que está fora. Aquilo que está fora no sentido de estar fora que não pode entrar. O profano ele não pode entrar no templo, essa é a noção, certo? O profano ele não pode entrar no espaço sagrado, porque o espaço sagrado é uma coisa separada, é algo separado do corriqueiro ali, né? Do que está é, materialmente limitado, né? Pelo pecado, né? Pelos erros, enfim, né? Então o profano é estar neste mundo marcado, né? Pelo pecado, e o profano é aquilo que não pode adentrar no sagrado. É por isso que há uma distinção, não é, rigorosa entre o sagrado e o profano, né? O profano, o sagrado tenta até sacralizar o profano, mas ele não admite o profano adentrar no sagrado, né? Sem passar, claro, por um processo de redenção, né? Obviamente, porque o sagrado é o separado, né? O sagrado é o separado. Como diz o Rudolf Otto, né, um teólogo protestante, o sagrado, né, que a gente falando aqui com S maiúsculo é o que é o próprio Deus, o sagrado é o que é o totalmente outro. Ele é totalmente outra coisa, né? Ele é totalmente distinto do profano, entende? Então veja, o mundo profano, quando nós falamos nas ciências da cultura, né, nas ciências da religião, quando nós falamos do profano, né, estamos falando do civil, do secularizado, e esse secularizado é aquilo que é mundano. Mas aqui mundano ainda não estamos falando no mundano como sinônimo de pecado, mas o que é do mundo mesmo. Não é? O que é do mundo, secular, civil e tudo mais, certo, gente? Aí veja, essa distinção entre o sagrado e o profano é uma distinção que aponta, né, para duas atitudes, pelo menos duas atitudes, que o homem ele toma, né? Duas direções que o homem toma. Seja uma direção de viver conforme o profano ou de viver conforme o sagrado. A religião, a busca religiosa é uma busca de viver no sagrado. Apesar de pertencer aqui ao profano, todos nós pertencemos ao mundo profano, né? Estamos nos ambientes profanos. Apesar de estarmos no mundo profano, mas a religião é um convite, é uma busca de adentrar no sagrado, naquilo que é separado para o divino. Entende, gente? Aí veja que neste sentido, o sagrado e o profano, eles não se misturam, né? Porque o sagrado é algo que está à parte, é separado. Eles não se misturam. É por isso que os santos da igreja, né, eles denunciavam muito, é, é, muitas vezes atitudes, tendências de misturar o sagrado e o profano, de fazer adentrar o profano no sagrado, de fazer ou de, né, promover uma profanação do sagrado, uma, uma profanação da liturgia sagrada, dos costumes sagrados, das tradições sagradas, porque o profano ele está noutra dimensão, né? Ele não consegue coabitar ali dentro do sagrado. Não dá. O sagrado ele pertence a uma outra dimensão. São dimensões diferentes. Entende, gente? Então, a vida cristã, né, isso era muito nítido, né, e muito empírico, né, na Idade Média. A vida cristã, ela procurava muito se organizar em torno do sagrado, do templo, né, dos costumes, do calendário sagrado. Você vê que o calendário sagrado, né, o calendário litúrgico, ele regia mesmo a vida profana. Ele regia a vida das pessoas. A organização do trabalho mesmo era uma organização que estava muito conforme o calendário litúrgico. Então, quando era um feriado religioso, era também feriado civil, né? Quando se tocava o sino para algum momento sagrado, parava-se a cidade, o povoado, né? Era um momento ali de vivenciar algo de sagrado. Até hoje, ainda em alguns interiores, ainda tem um pouco disso, né? O sino, ele acabava regendo mesmo, né? O dia a dia da cidade, dos horários, né? A programação. Então, tinha o sino para começar o dia, o sino do meio-dia, né? O sino
do trabalho expediente, né? Era muito ritmado pelo sino. Algumas igrejas antigas a gente tem esse costume de tocar o sino a cada hora, que é uma forma de ritmar, né, o mundo profano. Então o sagrado acabava dizendo, ditando, né, como deveria reger-se o mundo civil. E isso ainda é um resquício, né, dessa antiquíssima tradição de que o sagrado e o profano eles estavam ali, né, e o sagrado regendo, né, o mundo profano, né, o mundo em que os religiosos, os cristãos viviam. Agora, na modernidade, né, começa a surgir uma certa tendência a fazer adentrar no sagrado o que é profano. Aí disso aqui vai começar a surgir um problema, né? Um problema para a própria religião, gente, certo? Esse adentramento do profano no sagrado, né? Neste sentido, o protestantismo também colabora de algum modo, né, quando faz adentrar no sagrado elementos do profano, né? Como por exemplo, veja aqui o culto litúrgico, veja que o culto litúrgico cristão sempre foi marcado por elementos sagrados, por vestes sagradas, né, por costumes sagrados, por música, né, canto sagrado, litúrgico, enfim, né? Então, o culto cristão, desde, né, o comecinho lá nas catacumbas, que ele tinha elementos que foram se constituindo ritualmente como pertencente ao sagrado. O protestantismo ele vai abrir umas brechas para se colocar alguns elementos do profano, não é, junto ao sagrado. Isso, de algum modo, vai enfraquecer, né, internamente também o protestantismo, que, quer queira, quer não, vai ter algumas bases que estão fundamentadas aí mesmo, né, no sagrado. Quando, por exemplo, se coloca o princípio da livre interpretação, quando se coloca o sujeito individualizado, né, como aquele que pode dar uma correta interpretação das escrituras, tirando essa função do magistério sagrado. Essa função de interpretar conforme a tradição apostólica, né, as sagradas escrituras, que até então era exclusiva do magistério sagrado, ou do sagrado magistério, os reformadores protestantes vão agora colocar o indivíduo. Veja que quando se coloca o indivíduo na sua individualidade, isso é uma das maneiras de colocar o profano no sagrado, de fazer adentrar aquilo que era exclusivo, né, do espaço sagrado, da hierarquia, né, enfim, da liturgia, de toda a dogmática que está nesse âmbito do sagrado, faz adentrar agora alguns elementos do profano. Com o tempo, nos cultos protestantes, deixou-se, no começo ainda não era assim, mas deixou-se de usar as vestes litúrgicas para se usar a veste civil. Isso também foi um dos elementos do profano que adentra no culto, né? Que o culto, por natureza, é um ato sagrado, né? É um ato de comunhão com o divino. Então, os primeiros pastores, padres protestantes, aqui no começo alguns se chamavam até de padres, não chamavam de pastores não, né? Então, no comecinho eles ainda usavam as vestes litúrgicas, né, por tradição católica, né? Então, eles herdeiros disso usavam algumas igrejas protestantes mais antigas, né, aquelas que vêm da reforma e que são mais tradicionais, né, assim, aquelas que não passaram por muita reforma ainda, né, eles ainda usam, né, o elemento litúrgico nos cultos. Mas depois isso vai evoluindo e vai se perdendo. Então a veste, né, do ritual litúrgico, do culto, da ceia, vai ser a veste civil mesmo, a veste profana, a veste secular. Tanto que hoje, né, na maioria dos cultos que nós temos acesso, né, de ver, de presenciar, o culto ali sagrado, mas a veste, o elemento, ele é totalmente profano, totalmente secular. A veste do pastor protestante no culto é uma veste secular, como de qualquer uma pessoa do mundo, um vereador, um deputado, enfim, né? E aí, isso é uma das formas de perder essa conexão com o sagrado, né, em relação a essa parte vestual, e de fazer adentrar no sagrado elementos profanos. Diz, Ellison. É o caso dos presbiterianos, né? Eles usam a roupa como se fosse padre, assim, usa o clérigo. Tem gente que não sabe e pensa que é um padre mesmo, que É, tá tendo uma missa ali. Eu vi, isso. minha mulher me mostrou um culto e disse, olha essa igreja que tem aqui. Pô,
o pastor se veste que nem um padre. Não, não, missa não. Eu disse, não, porque ó, a cruz está vazia. A cruz não tem a imagem de Cristo. Não tem nem a imagem de santo. Mas ele veste a mesma roupa, igual, como você está falando aí. Uhum. É. Então ainda preservou ainda, né? As igrejas anglicanas, por exemplo, né, ainda tem muito da liturgia, né, herdaram muito da liturgia. Então, os cultos anglicanos tradicionais são cultos ainda com vestes litúrgicas, né? Os templos ainda se parecem muito com a igreja católica. Você vê a catedral mesmo de Londres, né, a catedral do rei da Inglaterra, parece uma catedral católica, né? O bispo está lá paramentado, igualzinho o bispo católico. Quem vê a coroação do rei, a consagração do rei da Inglaterra, pensa que é um ritual católico, né? Muito semelhante. Mas eu acho que assim, confunde até mais as pessoas, né? Os leigos, né? É, Quem não sabe, vai e pensa que está indo para uma missa e está indo para o culto, né? Sem isso. saber. E É o que está isso acontecendo aqui, né? é. E isso é tradição, viu, gente? As igrejas protestantes mais antigas, elas conservaram muito ainda desses elementos litúrgicos no culto. As reformadas e aquelas que são reformadas das reformadas, como é o caso das pentecostais, que são essas que nós mais conhecemos aqui, né, no Brasil, essas daí, que são do último século, né, praticamente, elas já são bem marcadas pelo elemento profano mesmo, assim, né? Com poucos traços do elemento litúrgico, né? Nos templos, né? Muito poucos elementos mesmo, assim, né? O espaço é muito mais profano do que lembrança do sagrado. Agora, na tradição católica, né? Isso se conserva. Na tradição católica, os templos, eles são muito marcados, né, pelo elemento sagrado na própria arquitetura. Você vê que as igrejas mais antigas, a própria arquitetura, ela é uma lembrança do sagrado. O fato de ser igrejas muito altas, né, com fachadas muito altas. Isso é para lembrar, gente, a grandeza de Deus e a pequenez humana, viu? Aquelas igrejas muito altas têm esse sentido, né? Que Deus, ele é muito grande e o ser humano é pequeno diante de Deus, né? Tem esse sentido, né? E, enfim, tudo que está ali presente na arquitetura sacra. Então, veja, na modernidade vai estar muito marcado essa distinção acentuada entre o sagrado e o profano. Se até então a coisa caminhava muito junta, né, depois do mundo moderno ali, século XVI, XVII, a coisa começa a se separar, né? E esta distinção entre o sagrado e o profano é o que vai gestar depois a secularização e lá na frente o secularismo. Diz, Afelin. Professor, no caso do canto gregoriano que era usado nesse período, ter evoluído para esse outro tipo de canto, né? Entra nesse patamar. Entra. Isso aí é um Isso elemento, aí é um viu? elemento. Porque Porque o. Eita, ô Rafael, Então, tá dando o um retorno aqui no teu microfone, retorno aqui então. Rafael. Isso, pronto, ótimo. É porque, veja, o canto gregoriano, ele sempre foi, desde quando ele surge nas catacumbas romanas, né, surge lá, né, nas catacumbas romanas, a partir do canto, do choro, né, e, enfim. Depois recebe o nome de gregoriano, né, por causa do Papa Gregório Magno, né, no século VI, século VII, ele é que foi um reformador da liturgia. E o canto gregoriano, ele fez parte da tradição cristã durante todo o período tardio, antigo e medieval, e até hoje, na verdade, é considerado o canto oficial da igreja. É o canto gregoriano, né? De modo que todas as missas deveriam, né, ser como música o canto gregoriano, porque segundo o documento para a liturgia, né, do Vaticano II, o Sacrosanctum Concilium, lá diz que o canto oficial da Igreja Católica é o canto gregoriano, e que o instrumento oficial para o culto litúrgico, né, católico, é o órgão de tubo. Isto é o oficial. Aí permite-se a polifonia, né, permite-se alguns ritmos regionais, tal, né? É, mas assim, como concessão mesmo, né, porque às vezes nem todo mundo consegue ter a formação musical para o canto litúrgico, né, o canto gregoriano e tudo mais, mas o oficial mesmo, assim, o ideal de que deveria ser as liturgias é o canto gregoriano, que é um canto sagrado, gente, é um canto que não se confunde com o profano. Porque veja, quando se coloca
cantos regionais, assim, com ritmos regionais, com instrumentos regionais, né, são cantos que lembram a própria cultura, lembra o profano. Veja aqui nas nossas liturgias mesmo, né, quando se coloca, a guitarra, o baixo, a bateria, são instrumentos que se tem também em qualquer show profano. Agora, ninguém vai colocar num show profano um órgão de tubo, porque é uma coisa exclusiva do sagrado. Você vê que ninguém vai colocar no carnaval música de canto gregoriano, um ritmo de gregoriano. Ninguém vai fazer um negócio, porque é um canto exclusivo para o sagrado. Ele não se mistura com outra coisa. Ele não combina com nada senão com o culto litúrgico. Entende? Agora, outros instrumentos que nós usamos na liturgia, os ritmos que se usa na liturgia, às vezes o pessoal bota até forró no canto da missa, né? A forró, bota um monte de coisa aí. O senhor falou agora, eu lembrei do lado do Juazeiro. No Juazeiro tem muito isso, né? É, A liturgia do Juazeiro, eles usam muito esse ritmozinho assim, quase como se fosse um forró é. para a liturgia. Então, embora se chame isso de enculturação, se chame isso de valorização da cultura, e tal, mas no fundo, no fundo, no fundo, é colocar elementos do profano no sagrado. Entende? É isto. Então, é sim, né? Com certeza, é um dos elementos, viu, Rafael? É um dos elementos importantes que, né, toca isso aqui que nós estamos falando, né? O canto, a musicalidade, né? O culto sagrado, ele tem uma musicalidade muito própria, instrumento muito próprio, comportamento muito próprio, né? Você vê por que que durante a tradição cristã nunca coube palmas na missa, por exemplo, né? Por que que não cabe, né? Falando essencialmente da coisa, por que que não cabe palmas na missa? Porque palma é um ato que se usa em momentos profanos, né? Em qualquer momento profano se usa a palma, né? Mas aí por que que isso não cabe, segundo os documentos, na liturgia? Porque a liturgia é uma outra coisa, é uma outra dimensão, que ali realmente não cabe, né, a palma. Aí por essa coisa regionalizada que nós temos aqui e porque esses ritmos acabam pedindo, né, um certo ritmo, né, um certo compasso, aí acabou se adentrando palma na missa, mas ela não faz parte da liturgia as palmas, né? Se você ler tem um livro do Cardeal Ratzinger chamado O Espírito da Liturgia, ela explica muito bem por que que não cabe palmas na missa. O Espírito da Liturgia, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar a vocês. Espera aí, rapidinho. Que é neste livro aqui, Introdução ao Espírito da Liturgia, do Cardeal Ratzinger. Depois eu coloco a foto lá para vocês, né? Introdução ao Espírito da Liturgia. Aqui ele explica muito bem, né, por que que não se deve ter palmas, por que que não cabe para a natureza da missa palmas. Ainda que se queira justificar, porque é alegria, não sei o que e tal, mas é um modo também de introduzir elementos do profano no sagrado, entende? Tanto que quando você participa de uma missa litúrgica com canto gregoriano e com canto gregoriano e com órgão de tubo, não cabe nenhuma meia palma. Imagina uma palma completa. É um negócio assim que não combina de jeito nenhum, né? Se um dia você tiver a oportunidade de participar de uma missa litúrgica com canto gregoriano e com órgão de tubo, você vai ver que não tem um cristão ali que invente de botar uma palma, porque não cabe de jeito nenhum, né? O canto e o instrumento oficial da liturgia romana não admite, né, nem compasso, nem ritmo, né, nem coisa. É muito contemplativa. O órgão ele é muito suave, é um instrumento considerado o rei dos instrumentos, é muito suave, né, de muita harmonia, de muita paz, entende? Então, absolutamente não cabe. E isso é o que era para ser oficial. Em muitas partes do mundo é assim, né? Aqui no Brasil é que o negócio, né, vive uma esculhambação medonha. Diz, Rafael. No caso seria a missa tridentina, né? O Não, formato da missa tridentina. isso, mas não necessariamente tridentina. Ela poderia também ser a missa romana, né, no rito romano de Paulo VI, mas com o canto gregoriano e o órgão de tubo. Também pode ser em português, não precisa necessariamente ser em latim, entende? Que o rito tridentino é um rito ao lado do rito romano, ao lado de outros ritos, né? Ou que poderia fazer, professor, é que nem eu vejo por aqui tem na diocese da gente, o bispo também ele deixou assim, para não ter muito instrumento, né, nem palma na missa.
Apenas o teclado, tá entendendo? Só o teclado para fazer aquele somzinho de órgão, para ficar mais litúrgico, assim, mais gregoriano, né? Sem, Sim, sem sim, sim. necessariamente ser. Uhum. É. Agora, claro que para isso, gente, para uma cultura desta, isso deveria ter todo um investimento na formação musical, porque muitos ministérios e corais no canto porque não sabe, o pessoal não tem formação musical, né? Mas aí deveria ser investido na formação da música sacra, né? E aí isso é um investimento, né? Nem toda diocese ou paróquia quer fazer isso, né? Mas esse era o ideal para que a gente, né, tenhamos liturgias mais católicas, né? Liturgia mais tradicionais, né, mas essencialmente católicas, entende? Bom, é por aí, viu, gente? Então, daqui nos interessa, né, além disso, claro, né, a gente pensar aqui é, essa relação entre sagrado e profano, como muitas vezes se mistura, né? E isso começa na modernidade, né, essa relação entre sagrado e profano, uma certa mistura, uma tendência a misturar o sagrado e o profano, só que isso lá na frente vai ser prejudicial ao sagrado. Olha, no seminário, isso mesmo, aquilo, é verdade, né? O Dom Rui preza muito por isto. Aí veja, em que sentido o sagrado e o profano, eles acabam se misturando a partir da modernidade, né? E como isso lá na frente vai ser um pouco prejudicial, um pouco não, né? De certo modo até muito prejudicial para a religião. É no sentido de que, gente, quando o elemento profano começa a adentrar no sagrado, na liturgia, né, na teologia, né, enfim, né, em tantos âmbitos, né, da religião, e isso começa também a enfraquecer, não é, uma certa consciência religiosa presente na cultura, e esta cultura, aos poucos, ela vai se tornando uma cultura mais secularizada, né? Porque ali, veja, se até então o Estado, né, caminhava com a religião, e isso, claro, tem os benefícios e os malefícios também disso, né, o fato dos estados, dos reinos, né, caminharem com a religião, tem seus prós e contras, mas depois que começa a separação entre o sagrado e o profano, também começa essa separação entre Estado e Igreja. Guilherme de Ockham também foi um dos protagonistas nesse sentido, nessa separação entre Estado e Igreja. Né, que isso, em parte, foi bom, uma separação entre Estado e Igreja, mas, por outro lado, também trouxe alguns prejuízos para a religião. Porque lá na frente, na contemporaneidade, a religião começa também, em muitos lugares do mundo, a perder da sua autonomia, da sua soberania e a também ter que se submeter a muito das leis nacionais, né, do direito civil, do direito profano, entende? Como, por exemplo, hoje nós temos países em que, né, não se pode fazer atos religiosos em público, não se pode ter símbolos religiosos em público, né, porque sob a justificativa da laicidade do Estado, né, porque o Estado é laico, não se pode ter isso aqui em público, não se pode, até alguns países já tiraram feriados religiosos, né, já para consolidar mesmo essa separação entre o sagrado e o profano. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma cultura bastante marcada pela religião, né? Hoje, menos pelo catolicismo, mais pelo pluralismo religioso, né? Mas ainda assim predomina muito, né? Claro, o catolicismo, porque o catolicismo está nas bases, né? Eh, do nosso país, né? Do Brasil enquanto nação, né? Unificada ali, né? A partir da colonização, né? Com todos os prós e contras que isso implica, mas nós temos muito, né? Do catolicismo ali presente na cultura e o calendário. Você vê que o calendário católico, né, o calendário litúrgico ainda marca muito, ainda é muito presente no calendário civil, né, de modo que muitos feriados religiosos ainda são feriados de Estado, né, Semana Santa vem aí, Páscoa, né, Quarta-feira de Cinza, né, que muita coisa ainda é fechado, Corpus Christi, né, e nos municípios, né, a padroeira do município, padroeira do Estado, né, ainda tem muito isso de ter um impacto também na vida civil, certo, gente? Então, esse elemento, né, do sagrado e do profano, né, que está muito presente ali na modernidade, isso vai
consolidar, né, uma cultura que vai ser cada vez mais, como eu dizia, né, uma cultura secularizada. Né? E uma cultura secularizada, gente, é uma cultura cada vez mais profana, com menos elementos do sagrado. A cultura que nasce na modernidade é uma cultura que aos poucos vai perdendo, né, gradativamente os elementos do sagrado. Né? Vai se tornando uma cultura muito profana, né? Muito profanada, muito mundanizada. Né? De modo que quando isso chegar ali no século XVIII, século XIX, não só vai haver uma separação entre sagrado e profano, que ali já está bem distinto, né? Essa separação, a não influência do profano no sagrado e vice-versa. Não somente nós vamos ter, não somente nós vamos ter essa separação entre o sagrado e o profano, como nós vamos ter um antagonismo, gente, entre o sagrado e o profano. Então, isso no mundo contemporâneo se torna radical essa separação. Não é apenas uma separação, essa separação vai se tornar uma oposição, um antagonismo radical entre o sagrado e o profano. Então, os ideais que vão ser proclamados, por exemplo, na Revolução Francesa, 1789, a filosofia iluminista, né, o positivismo, né, aquelas correntes de pensamento que nós vamos ver ainda um pouco mais disso aí à frente, né, vão radicalizar esse antagonismo entre o sagrado e o profano. De modo que a defesa que começa a surgir na contemporaneidade é no sentido de que o sagrado e o profano eles têm que estar em oposição. Ele tem que estar não somente em separação, mas em oposição. Né? E o sagrado cada vez mais devotado ao foro íntimo das pessoas. Né? A religião como algo que tem que pertencer apenas ao indivíduo, que não tem que ter muita presença na vida social. Né? E isso vai se tornar uma tendência cultural contemporânea, viu? Então, a separação entre o sagrado e o profano começa na modernidade, mas na contemporaneidade, ali do século XVIII para frente, isso vai se tornar um antagonismo. E é quando vai se tornando esse antagonismo que nós vamos ter presente também todo o materialismo, o ateísmo, né, o agnosticismo, enfim, todas essas tendências arreligiosas ou antirreligiosas. E elas vão se nutrir dessa separação entre o sagrado e o profano. Então, por que é importante que a gente está entendendo, né, essa separação entre sagrado e profano? Porque isso lá na frente vai se converter em secularização e em secularismo, que vai ser base para o ateísmo. Entende? E muitas das correntes filosóficas que surgem nestes momentos, no século XVIII e XIX, elas se nutrem também desta separação entre o sagrado e o profano e vão se nutrir muito do materialismo que elas impõem, que essa separação impõe. A gente, nas aulas, né, vindouras, nós vamos começar a ver, né, algumas correntes de pensamento que começam a tornar muito nítido nessa distinção e lá na frente um antagonismo. Aquelas correntes mais materialistas, imanentistas, né, o agnosticismo, né, enfim, isso vai ajudar muito a né, consolidar essa distinção. Neste livro aqui, gente, da crise do mundo moderno, do padre Leonel Franco, é um livro muito bom, né? E super indico para que vocês leiam. O PDF acho que já foi colocado lá no nosso grupo também, né? Se não, vocês me lembrem para eu colocar o PDF deste livro. Tem alguns capítulos muito interessantes, muito bom para a gente entender isso aqui que eu estou falando para vocês. E alguns elementos que eu quero trazer aqui para vocês ainda nessa primeira parte da aula é quando ele traz em relação à cultura. Veja, a cultura, né? Porque na modernidade começa a surgir um outro tipo de cultura. Uma cultura muito mais profana do que sagrada. Se até então a gente tinha uma cultura mais sagrada, mais teocêntrica, nós vamos ter uma cultura agora muito mais profana, muito mais antropocêntrica, muito mais subjetivista, certo? E ele traz primeiro, né, a própria noção de cultura, né, o conceito de cultura, né, e essa palavra cultura, né, da sua origem latina ou também da sua origem alemã, né, ela traz a noção etimológica de cultivar. O que é a cultura? É aquilo que se cultiva. Isso vem do mundo agrícola, né? Cultivar. Né? Quando você está cultivando, você está
fazendo uma cultura, né? A cultura tem esse sentido de cultivar algo, certo? Cultus, né, em latim, é com K, né? Tem esse sentido de cultivar, né? A cultura, portanto, né, como um patrimônio, né, um patrimônio construído, um patrimônio social, e que vai se constituindo, né, de, de todo um esforço, né, das gerações, dos antepassados, né, das tradições, que se nutre da tradição. A cultura, ela se nutre da tradição ao mesmo tempo em que ela vai atualizando para a nova geração as tradições. As tradições, elas começam a se renovarem, né? Começam até a se perderem, né? Porque a cultura, e como ela é dinâmica, ela vai se atualizando, né? E com essa atualização, muitas vezes vai se perdendo, né? Os elementos, a essência, as bases da cultura começam a se perder por causa de inovações, né? Que em alguns lugares se tem muito uma noção de conservação da cultura, né? De manter a cultura viva. Em outros lugares se permite, né? Uma certa adulteração da cultura, né? Uma certa, enfim, né? Uma certa mistura, né, com o novo. Isso muitas vezes faz perder as bases culturais. Se a gente pensar aqui no Nordeste, por exemplo, né, o nosso São João. O nosso São João já foi muito mais cultural e cara do Nordeste do que o que está sendo atualmente, né? Se vocês observam, muita gente aqui é de Caruaru, se vocês observam o São João de Caruaru já foi muito mais tradicional, muito mais cara de Nordeste, assim, próprio da gente, do que o que é atualmente. Porque quando você coloca, por exemplo, funk no São João, você acabou a cultura. É uma esculhambação só isso aí. Mas como é que no São João, é uma coisa com cara de cultura nordestina, você coloca funk, né? Nada e muita coisa contra o funk, claro, né? É, mas veja, é uma mistura que faz perder, né, a identidade cultural do nosso povo. Entende? E tudo É a isso mesma coisa que chegar num baile funk e botar um forró pra tocar lá. Ninguém vai querer. vai, né? Seria como, sei lá, pegar o carnaval e botar um canto gregoriano, botar um pé de serra no carnaval. Não vai, é outro ritmo, né? Aí veja que a nossa cultura nordestina, ela tem perdido muito, né, por essas trocas culturais, essa dinamicidade própria da cultura, mas que quando vai se adentrando elementos inovadores, né, de outros costumes, de outros povos, né, e isso vai sendo acriticamente recebido, a gente vai perdendo a nossa identidade, né, de modo que o nosso São João hoje ele é muito plural. A gente já não tem mais o São João do Nordeste. Muitas vezes o pessoal vem do Sudeste para encontrar um negócio diferente de lá, é quando chega aqui encontra o que está lá. Então, isso faz até o pessoal não querer mais vir. Porque eles vêm para encontrar o diferente, encontrar a mesma coisa. Aí vem o pessoal da Bahia, né? O que mais tem é axé. Aí chega aqui no São João e encontra axé, o pessoal xinga. Então, ela fica lá, porque já, né? Entende, gente? Então, veja, a cultura, ela tem essa noção de cultivar, né? A cultura é aquilo que se cultiva, né? E quando não se cultiva a tradição, né, a identidade cultural, ela vai se perdendo, né? E me parece que as novas gerações, elas não têm muito essa ideia de conservação, né? As novas gerações não estão nem aí. Para eles, né, bater uma lata para dançar, dançou, tá bom demais. Não importa que ritmo é, se tá mantendo tradição cultural, se não tá, não tô nem aí, né? E isso foge totalmente dessa consciência cultural devida a cada povo, né? Que é de conservação mesmo, né? Do que é bom. Então a cultura, ela tem que ser conservada, senão ela perde totalmente a sua identidade. Isso é ruim. Então, para a gente fechar aqui esse momento, vejam que a cultura, gente, moderna, se até então ela tinha muito da tradição religiosa, de conservar os elementos fortíssimos da tradição religiosa sacra que marcava o mundo profano, isso no mundo moderno começa a ruir, começa a se perder. E quando chega no mundo contemporâneo, isso não somente começa a ruir e se perder, como se torna uma oposição e um antagonismo, né? De modo que nós sermos herdeiros de uma cultura antagônica entre o sagrado e o profano, né? E esse antagonismo se dá, sobretudo, né, nesta tendência que há, tipo, hoje em dia, né, de relegar o sagrado ao foro íntimo, ao âmbito privado, né? O sagrado deixa dentro da igreja mesmo e cortar, né, todas as possibilidades de influência, né, que o sagrado tem no mundo profano. Isso é uma tendência, isso tende
a se agravar, isso tende a se intensificar mais ainda, né? De tirar os elementos do sagrado do mundo profano. Você vê que em muitos lugares públicos já tiraram os crucifixos, tiraram as imagens, tiraram Bíblia, né? E muitos ritos cívicos que se fazia com o juramento sobre as escrituras já não se faz mais, é sobre a própria Constituição e assim vai, né? Vai se tirando os elementos do sagrado, né, do mundo profano. Isso é uma tendência cultural que não vai parar, a tendência é piorar. Certo, gente? Bom, vamos lá, né, tomar um cafezinho, hora do recreio. Daqui a 5 minutinhos a gente volta, tá certo? Até breve.